Se você quer começar a pintar com tinta acrílica, se você já pinta, mas tá com a sensação de que tá fazendo alguma coisa errada, ou se você já pinta e acha que faz tudo certo, esse vídeo é pra você. Hoje aqui eu vou falar um monte de coisa que eu aprendi com o tempo, coisas que eu fiz errado, coisas que eu fiz certo meio na cagada e depois eu fui descobrir que tava certo. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre... Eu fiz um roteirinho, deixa eu olhar pro meu roteirinho. Quais são as características da tinta acrílica, né? As vantagens e desvantagens. O que você precisa para pintar, né? Além da tinta. Falar um pouco dos suportes, do lugar aonde você vai pintar, se dá para pintar em tecido, em camiseta, em vidro, em madeira, sei lá. Falar um pouco sobre como fazer, né, essa sessão de pintura. E atendendo a pedidos do nosso seguidor, cuja arroba é essa aqui, onde ele gostaria de ver vídeos para iniciantes de tinta acrílica, técnicas de pintura, dicas de treinos. Ele comprou tintas acrílicas e pincel para tentar aprender a pintar. Comecei no papel de gravura e tô partindo para tela com diluente acrílico. Eu comi aqui o Lemais, mas a pergunta que eu vou responder dele basicamente é a primeira, que esse aqui vai ser um vídeo para iniciantes em tinta acrílica. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui pra minha mesa. Eu já trouxe a tralha toda. E aí a primeira coisa, né, que sei lá, é meio besta, mas eu acho importante falar, é não confundir tinta acrílica com tinta óleo, tá? Ó, as duas vêm em tubinho, mas a tinta óleo, ela vem escrito tinta óleo, certo? Acho que dá pra ler, né? Não. E a tinta acrílica também vem escrito tinta acrílica. Varia com a marca e tal, mas quando você for comprar, garante que você está comprando a tinta acrílica. E aí, quais são as diferenças, né? Pensando um pouco no que é tinta, que é pigmento, que é a cor, né? Veículo, que é o que vai grudar esse pigmento na superfície que você vai pintar, e carga, que é o que vai dar textura, enfim, que vai dar as outras características da tinta. O pigmento, em geral, é o mesmo, e aí tintas mais caras vão ter pigmentos melhores e tintas mais baratas vão ter pigmentos mais vagabundos ou mistura, enfim. O veículo da tinta óleo é o óleo de linhaça. E o veículo da tinta acrílica é a resina acrílica. Essa é a diferença que faz toda a diferença, tá? Por quê? A resina acrílica, ela é uma resina que ela não é solúvel em água depois que ela seca, mas antes ela é solúvel em água. Então, se para pintar com tinta óleo você precisa de solvente, de óleo, disso, daquilo, com a tinta acrílica você vai precisar de água só. Como que limpa os pincéis? Com água. Caiu tinta acrílica na minha mão, água. Caiu tinta acrílica na minha roupa, água. Provavelmente não vai sair se cair na tua roupa. Essa é a principal vantagem. Ou melhor, essa é a principal característica. E por causa disso, a tinta óleo, ela demora muito para secar. Porque não é que ela seca, o óleo ele reage com oxigênio e endurece. A resina acrílica, ela vai polimerizar lá quando a água evapora, se não me engano. Se você faz química e eu tô falando besteira, me corrige aqui nos comentários, por favor. Mas enfim, independente do que aconteça, a tinta acrílica, ela seca super rápido e ela é elástica, então ela não vai craquelar. E ela também não vai craquelar independente do suporte que você use pra pintar. Então você pode pintar no papel, no tecido, em tudo, que assim, craquelar não vai. Eu vou falar mais pra frente que tem alguns suportes que não são tão bons por outros motivos. Tem uma questão da cor também. O óleo de linhaça, quando ele seca, quando ele endurece, ele tende a ficar amarelado, né? Levemente amarelado. A resina acrílica não. Então as tintas acrílicas elas não mudam de cor e ao mesmo tempo, como ela é meio fruto da indústria química, tem pigmentos disponíveis em muitas cores diferentes, em cor fluorescente, em cor metalizado, em tudo que você puder imaginar tem de acrílica. Que baios. Dito isso sobre a tinta, agora vamos para minha mesa, né, com mais necessidade de usar a mesa, porque aí eu vou falar um pouco dos acessórios, né, da tralha que a gente precisa ter. Que não é nada demais, né, assim, pincel, é legal que seja um pincel chato, e pode ser esses pincéis de cabo amarelo, que é um pincel mais baratinho, que é de cerda de boi, se não me engano, que ele é mais duro, ele tende a deixar mais marca, quanto esses de cabo vermelho, que são ou de Marta Tropical ou de pônei, eles são mais macios. Não sei se pelo vídeo vai dar pra entender, talvez pelo barulho, ó.
Esse é o de Marta. E esse é o de cerda de porco. O mais maciozinho, ele tende a deixar menos marca de pincel, então é legal pra se você quer uma coisa mais com menos marca de pincel, mas não que seja obrigatório, e esse pincel amarelo é muito bom dependendo, assim, como você pode pintar em qualquer suporte, se você for pintar num suporte mais duro, madeira, sei lá, uma parede, alguma coisa assim, a tendência é que as cerdas macias da Marta Tropical, né, do pincel de cabo vermelho, ele vai ficando assim, ó. Acho que deu pra ver, né? Mesmo que tenha ficado fora de foco. Tipo, isso aqui já foi um pincel chato. Já foi um pincel menor, né? Mas que tinha esse jeitão aqui. Aí, além disso, é legal ter uma espatulinha. Isso aqui você pode usar uma colherinha ou qualquer coisa, né? É meio pra misturar a tinta. Paleta, né, que é o que você vai usar pra pôr a tinta em cima. Eu gosto muito desse vidro, eu acho que ele tem um tamanho muito bom. Eu gosto do vidro porque é um troço que você consegue lavar. Meio pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Tem gente que usa aquelas bandejinhas de isopor. Eu acho um absurdo usar porque depois você vai jogar fora, e, enfim. Eu gosto de ter o vidro, gosto de conseguir lavar ele, que você esfrega. É muito importante sempre que você for... Vou falar isso mais pra frente. Mas depois que a tinta seca, meio já era. Então é importante lavar antes da tinta secar. Você vai precisar de um pano, né? Um pano que seja absorvente. Eu tenho um problema de me apegar aos meus paninhos e aí o pano tá tipo plastificado, assim, de tanta tinta acrílica e eu continuo lá usando. Sejam mais inteligentes do que eu, não façam isso. Troquem o seu paninho. Um copo de água ou dois, e é legal que seja um copo só pra isso, porque ele vai ficar assim, ó, imundo. E pra pintura tudo bem, mas você não vai querer servir água pra ninguém, né? Num copo sujo desses. Que mais? Acho que tem duas coisas aqui que são os médiums. Tem. Esse aqui eu vou mostrar porque eu acho que vale a pena. Que é um médium acrílico. Para dar corte ou maior transparência a tintas acrílicas. Agora que eu reparei que a tampinha dele tá toda torta, coitado. Mas ó, ele vai ter essa textura aqui. Mais ou menos assim, ele é tipo uma tinta acrílica sem pigmento. Então ele vai dar textura, vai dar transparência, mas não dá cor, né? Porque não tem pigmento. Deixa eu limpar isso aqui, porque né, eu não quero isso no meu vidro. Vou deixar aqui no paninho, até o fim deste vídeo provavelmente já vai estar seco. Outra coisa é o médium retardador de secagem, que você consegue comprar em loja de material artístico e tal, mas aqui, como acho que vocês suspeitaram, né, por causa dessa maravilhosa embalagem, isso aqui é uma gambiarra que é glicerina, na verdade, né? Esses médiums retardadores de secagem são feitos à base de glicerina. Aí o que eu fiz foi comprar um monte de glicerina, tipo, eu comprei 1 litro de glicerina pelo preço que eles vendem. Sei lá, são 200 ml de médium, diluir com um pouco d'água e super funciona, assim, ele de fato faz a tinta secar mais devagar e às vezes muito mais devagar, né? Às vezes até meio irritante. Tanto que eu nem uso mais, assim. Uma outra coisa que é legal de usar é um sprayzinho, porque aí você vai borrifando em cima. A ideia não é diluir a tinta, a ideia é só fazer uma camadinha de água em cima, porque isso também faz com que a tinta demore mais pra secar. Sobre suporte, né? Em cima do que dá pra pintar? Praticamente em cima de qualquer coisa, só que se for alguma coisa muito lisa, tipo vidro, cerâmica, alguma coisa assim, ele fica mais fácil dele descascar. Não que ele vai cair assim imediatamente quando secar, mas tem alguma chance dele descascar. Uma outra coisa que não é legal também é pintar em roupa, porque ele não aguenta lavagem. Se você sei lá, se fizer uma camiseta e pintar com tinta acrílica, provavelmente ela vai desbotar, assim. E aí é o pior dos dois mundos, né? Porque se você derramando sua camiseta sem querer, ela não vai sair, assim, vai ficar uma mancha da cor. Mas se você intencionalmente quiser desenhar ali, ele não vai ficar, porque com a lavagem ele sai e não fica legal. Dá pra usar tinta acrílica em papel? Dá. O problema é que a tinta acrílica é tinta, é líquida, tem água ali. Se você usar um papel com uma gramatura muito pequena, né, quer dizer, um papel muito fininho, ele vai amassar todo, tipo, ele não vai aguentar água. Mas a questão é só essa mesmo. Depois que
que ele, sei lá, você pegar um papel de seda de pipa, que é super fininho, e tacar acrílico em cima, ele vai enrugar, vai e tal. Mas depois que secar, ele fica e não sei se dura, porque é um papel muito fino, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Prefiram papéis mais grossos. Seja aqueles papel de 200 gramas por metro quadrado, que é aqueles canson, que é mais artístico, ou seja um pedaço de papelão, de embalagem, sei lá. Tem que só aguentar a água. E pra terminar, eu ia fazer esse finalzinho pintando com vocês. Mas eu tô sem tempo e eu achei que o vídeo ia ficar gigantesco. Então, se você quiser, comenta aqui e aí eu faço. Tamo combinado? Não vai ter a pintura, mas vai ter esse finalzinho do vídeo que eu vou chamar de como proceder. Que é como que você faz, né? Como que você prepara o teu ambiente. Primeira coisa é lembrar que a tinta acrílica, depois que ela seca, ela não sai de jeito nenhum de superfícies que não sejam lisas. Então, se você tiver uma mesa de vidro, alguma coisa assim, ok, né? Mas se não, é legal você proteger, né? Botar um jornal, plástico, alguma coisa assim. Roupa. Eu sempre uso uma roupa específica que eu posso sujar. Porque eu vou sujar, eu sei que eu sou estabanado e tal. Mas leve em consideração isso, assim. Se cair tinta na tua roupa, não vai dar pra lavar depois. Pincel. O pincel, ele tem esse negócio que chama virola, que é o que segura a cerda, né? O que acontece? Tá vendo que tem uma parte aqui da cerda que tá dura? Por quê? Porque quando você pega o seu pincel e enfia ele na tinta, a tinta vai entrar na virola e vai secar lá dentro, né? E com o tempo ela vai entrando cada vez mais até que o teu pincel fica com a cerda completamente dura, que é o caso, completamente eu tô exagerando, mas assim, fica dura num ponto de você não conseguir fazer certas coisas. Como que você evita isso? Primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o seu pincel é pôr ele num copo de água. Finge que tem água aqui, né? Eu não pus água pra não derramar. Por quê? Porque aí a água vai ocupar esse espaço. E aí quando você pôr ele na tinta, o máximo que vai acontecer é entrar uma tintazinha diluída. E aí você vai conseguir lavar e ele não vai endurecer. Eu perdi muito pincel até descobrir isso, assim. De verdade, eu perdi muito pincel. Então, antes de começar a pintar, molha os seus pincéis. E não só antes, né? Tá pintando, se você estiver usando mais de um pincel, né, de tamanhos diferentes, tá lá, usou esse aqui, terminou, põe na água. Aí você vai lá usar o outro. Terminou, quer trocar, né? Sempre ou o pincel tá sendo usado ou ele tá dentro d'água. Aí, Vitor, mas deixar o pincel dentro d'água não apodrece a cerda? Apodrece. Por isso que você tem que fazer isso só enquanto você tá pintando mesmo, né? Não é pra deixar de um dia pro outro, como, né, eventualmente eu faço. Parei de fazer isso, mas às vezes acontece. Sobre a técnica, né? Uma coisa que fez eu me apaixonar pela tinta acrílica é a facilidade que ela dá pra gente de consertar as coisas erradas que a gente faz. Porque ela é relativamente opaca. Então, sei lá, você tá lá pintando. Aí você pintou um negócio que saiu do lugar, ficou, sei lá, ficou diferente do que você queria. Você consegue simplesmente passar por cima e cobrir, e ele vai cobrir. Claro que, né, se você pintou um negócio de preto e você quer cobrir de amarelo, talvez dê um pouco de trabalho, talvez você tenha que passar um branco ali, e depois passar um amarelo em cima do branco. Mas você consegue fazer isso. Então, por mais que a técnica mais classicona vai te dizer para fazer do fundo para frente e do escuro pro claro, você pode fazer como você quiser. Eu, em geral, eu vou fazendo... Eu não sei muito dizer como que eu vou fazendo, mas eu pego... Tipo, eu faço a figura principal, aí eu faço o fundo. Aí, inevitavelmente, eu erro e pinto em cima da figura principal. E aí eu vou refazer aquele cantinho. E aí eu erro e pego o fundo. E aí eu vou nessa conversa até ficar bom, assim. E aí é uma coisa que você tem que descobrir pintando, né? Não tem muita regra certa. Aí tem algumas dúvidas, né? Eu acho que questão de que tinta comprar. Tinta nacional não tem qualidade profissional. Nenhuma, tá? Você precisa de qualidade profissional? Provavelmente não. As tintas nacionais super dão pro gasto pra quem tá começando. E aí eu recomendo essa marca aqui, ó, Corfix. Porque são as duas brasileiras mais acessíveis, assim, né? Tanto no sentido de preço, quanto no sentido de acesso mesmo, né? De encontrar pra vender nas lojas. Acrylex e Corfix. Por que eu gosto mais da Corfix? Algumas tintas da Corfix são realmente melhores, mas a questão é mais, de verdade, a embalagem. Ó, isso aqui é uma... Deixa eu baixar minha câmera aqui, vai, que acho que tá na hora de fazer isso, né? Devia ter feito isso do começo.
Isso aqui é o que sobrou do meu tubinho de tinta magenta. Da cor Fix. Aqui, ó. E uma coisa que é muito boa, é a tampinha. E isso aqui é uma outra dica também, né? De limpem o teu tubo de tinta. Esse tubo aqui já quase não tem nada. Mas por quê? Né? E por que eu gosto dessa marca? Porque eu acho que a tampinha deles é ótima. É resistente, então não vai quebrar. Por que eu tô falando isso? Olha o que aconteceu com essa tinta aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu não limpei direito, aí fica... Fica esse tanto de tinta aqui. Quando você rosqueia, você pressiona uma coisa contra a outra. E aí como essa tampinha é uma tampinha meio vagabunda, ela quebra. Tanto de assim, quanto de assim, ó. E aí é um inferno, porque você perde a tinta, né? Ela seca, se não tá bem fechado. Por isso que eu gosto muito, não só da cor Fix, mas desses potinhos. Porque aí, né, tem essa tampa aqui, ó. E essa tampa não tem dessas, né? E a diferença dessa tinta, né, que é da cor Fix, para uma dessa daqui, além da cor, obviamente, é só a embalagem mesmo. Devia ter pego o pote de tinta magenta, né, para ficar mais didático. Sobre diluição, não é obrigatório. Se quiser usar a tinta como ela vem, você pode. Você pode diluir? Pode, mas tudo tem limite. A questão é que quanto mais você dilui, menos pigmento e menos resina acrílica tem. Então, menos cor e menos ela vai grudar. Então, sei lá, você quer fazer uma graça, você quer pintar num vidro. Se você diluir, aí que não vai grudar nada mesmo, né? Tanto que pra limpeza, a minha dica é essa, assim, mantenha sempre o vidro molhado, porque aí a tinta vai ficando diluída e mesmo se ela secar é fácil de limpar. Se você quiser brincar de aquarela no papel, você pode. Eu testei, assim, funciona bastante bem, porque o papel absorve. Então não vai, né, descascar a tinta. Tipo, a tinta vai ficar absorvida no papel ali e funciona. Então, este foi... Deixa eu voltar aqui. O nosso maravilhoso vídeo de hoje, né? Uma bela introdução sobre tinta acrílica. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Segue nas redes sociais, assina o Substack. Eu vou começar a postar no Substack exercícios, né? Umas aulas mais com cara de aula e exercício, coisa pra vocês fazerem. Se você quer aprender a pintar, vai lá, você vai gostar.